Epístolas Paulinas. Nós vamos para a última unidade de número 4, unidade 4. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a vida da igreja. Irmãos, olha só, a nossa aula hoje, a vida da igreja, vai girar muito em torno de uma doutrina bíblica chamada eclesiologia. Qual é o nome? Eclesiologia, exatamente, que é, segundo a teologia, a eclesiologia é a doutrina ou o estudo da doutrina da igreja. E nós vamos, para isso, fazer alguns apontamentos na primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, também a própria eclesiologia na visão do apóstolo Paulo e, por fim, a carta de Paulo ao jovem obreiro por nome de Tito. Quem aqui já leu as cartas de Timóteo e Tito? Quem já leu? São cartas pequenas, né? Relativamente pequenas, mas de um conteúdo extremamente importante, extremamente fácil de compreender, com exceções de um ou outro ponto, um conteúdo muito direto, e que nós vamos ver o seguinte: talvez, primeira e segunda Timóteo e Tito são as três cartas de Paulo mais práticas, mais do dia a dia, de assuntos que envolvem a vida da igreja na sua prática diária. Talvez 1 e 2 Timóteo e Tito são as três cartas mais práticas do apóstolo Paulo, e nós vamos entender o porquê aqui na aula de hoje. Capítulo 1 é a página 169 do livro. Quem quiser aí acompanhar, eu pergunto a vocês: gente, quem era Timóteo? Quem era Timóteo? Não vai dizer que era um homem, hein? Porque o nome já diz. Mas quem era esse personagem bíblico chamado Timóteo? A Bíblia apresenta algumas informações sobre ele. Olha só, a avó de Timóteo se chamava Lois. A mãe de Timóteo se chamava Eunice. Ambas eram mulheres judias. Eram mulheres o quê? Judias. Logo, Timóteo tem sangue judeu, sim ou não? É um descendente de Abraão. É alguém que, segundo o próprio apóstolo Paulo, foi ensinado na lei de Moisés. O pai de Timóteo, em contrapartida, ele não era judeu. Paulo diz que o pai dele era um grego. O pai dele era de origem grega. Então, a mãe dele casou-se com esse homem grego. A Bíblia não cita o nome do pai dele. E aí, o Timóteo é judeu de nascimento pela linhagem da mãe, e conhece provavelmente o apóstolo Paulo quando Paulo passou em Filipos. Possivelmente, quando Paulo passa em Filipos, Timóteo é evangelizado e recebe a Jesus como único e suficiente Salvador. Esse moço agora, de mãe e avó judias e pai grego, perceba que nós estamos falando de um moço totalmente influenciado pelas culturas da época, sim ou não? Ele recebe uma educação de um pai grego, a cultura dominante, recebe a educação religiosa
judaica, da mãe e da avó, e agora ele conhece o cristianismo. Então, pelo menos do ponto de vista humano, natural, Timóteo era alguém estudado, era alguém conhecedor da palavra, conhecedor do Antigo Testamento, mas ele recebe a graça de Deus e converte-se a Cristo Jesus, nosso Senhor. Dali em diante, queridos, a Bíblia mostra que Timóteo passa a ser um companheiro de Paulo e Silas na obra de Deus, no chamado ministerial. Paulo vai chamá-lo de meu filho na fé, Paulo o chama de amado, Paulo chama de fiel companheiro, Paulo chama Timóteo de um fiel cooperador na obra do mestre. Possivelmente, segundo estudiosos do Novo Testamento, o Timóteo tem aí entre 20 a 25 anos de idade, não mais do que isso, era um jovem, e ele torna-se um fiel companheiro do apóstolo Paulo, de tal forma, queridos, que a obra de Deus cresce, avança, e Paulo estabelece o Timóteo como o pastor da igreja de Éfeso. Gente, convenhamos, essa igreja teve pastor bom, hein? Porque a Bíblia diz que Paulo passou e ficou algum tempo lá. Depois diz que Paulo ordenou para pastorear a igreja de Éfeso o jovem Timóteo. Depois, a história da igreja apresenta o apóstolo João como pastor da igreja de Éfeso. Então vai vendo aí o nível da liderança dessa igreja, muito boa. Agora, Paulo estabelece Timóteo como dirigente, como pastor da igreja de Éfeso. Nós sabemos que Éfeso era uma cidade poderosíssima do período bíblico, sofria muito a influência da idolatria por conta do culto a Diana ou a Artemis, a grande deusa dos gregos, dos romanos. Mas Deus chamou Timóteo para ser pastor daquela igreja, confirmou isso através do apóstolo Paulo, e a Bíblia diz, irmãos, que agora Paulo vai enviar uma carta, que no caso é a primeira carta, para o seu filho na fé, jovem pastor da igreja de Éfeso, chamado Timóteo. Essa primeira carta, é importante que nós lembremos, esta primeira carta não foi escrita no mesmo contexto da segunda carta. Porque na segunda carta de Paulo a Timóteo, na segunda, Paulo está preso a mando do imperador Nero para ser decapitado. Então, na segunda carta a Timóteo, ele está em uma masmorra, ele está em uma prisão, em uma caverna que o Império Romano colocava os mais terríveis dos prisioneiros. A primeira carta, Paulo ainda não era esse prisioneiro prestes a morrer. E aí Paulo vai trabalhar alguns assuntos a Timóteo nessa primeira carta, que são dominantes na epístola. Quais são? Primeiro assunto, gente, capítulo de número 3, versículo 15, Paulo deixa claro para Timóteo que a igreja é a coluna, que a igreja é o baluarte, a igreja é o ponto máximo da verdade na terra. Então, a verdade encarnada, Cristo, a verdade revelada, a palavra, a Bíblia. Então, a igreja que prega Cristo e prega a palavra é a coluna, é o que sustenta a proclamação daquilo que é ético,
daquilo que é moral, daquilo que é justo, daquilo que é reto na sociedade. É o que Jesus disse, lembram de Mateus 5,13? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. É isso aí que Paulo está confirmando. Agora, se a igreja é isso, e a igreja presta culto a Deus, em nome de Jesus, sendo habitada pelo Deus Espírito Santo, esse culto pode ser da forma que eu quero, sim ou não? Esse culto precisa ser da forma que Deus estabelece. Então Paulo derruba por terra aqui na primeira carta de Timóteo aquela ideia de que cada um cultua a Deus do seu jeito. Quem já ouviu isso? A cada um presta culto da sua maneira. Nada disso. O culto que agrada a Deus tem um padrão. O Micael mais canta 2 hinos, canta 3 hinos, canta com banda, canta com orquestra, canta com coral. Não é nesse sentido. O sentido que Paulo estabelece do culto que agrada a Deus é um culto que precisa ter, vamos repetir, oração, louvores a Deus, ensino ou pregação da palavra, e manifestação dos dons do Espírito Santo. Então o culto que agrada a Deus, ele tem esses pilares. Olha, irmão, fui num culto, num louvorzão, e teve 2 horas de louvor e a gente foi embora. Amém. Louvou-se a Deus, mas não foi um culto. Louvou-se ao Senhor, mas não foi propriamente um culto. Olha, irmão, vim do curso de teologia. Aqui a gente não canta, porque se o professor cantasse, ele não embora. Então aqui a gente não canta. Então nós não podemos dizer que estamos fazendo um culto. Amém? Amém. Aqui nós estamos em uma aula, um seminário, como uma palestra, como um ensino, mas não é um culto, porque a gente não separa um período da aula para louvar a Deus. No final da aula não tem a liberdade dos irmãos aí ser usado e entregar revelação, orar por cura divina. Não acontece essas coisas na aula. Então não é um culto. Então Paulo estabelece. Agora, irmãos, olha como que fica mais fácil de entender a Bíblia quando a gente entende essas coisas. Paulo o Timóteo é um jovem na igreja de... A cidade é totalmente dominada pela idolatria. Tem culto com prostitutas cultuais no templo da deusa Diana. Aí o povo se converte e vem para a igreja. O recém-convertido traz a cultura cristã? Não traz, porque ele não tem. O recém-convertido traz a cultura do mundo, a cultura de fora. E aí quando o recém-convertido chegava, o jovem pastor Timóteo já tinha recebido a carta de Paulo e dizia: olha, aqui o culto tem um padrão. Aqui o culto é da forma que Deus estabelece. Amém? Então, Paulo trabalha esse assunto na primeira carta a Timóteo. E aí, irmãos, ele chega a dizer, no capítulo 1, verso 3, que haviam pessoas tentando ensinar outra doutrina. Pessoas tentando ensinar, passar, transmitir à igreja ensinos que não eram pautados no Evangelho. E aí Paulo diz a ele: olha, eu roguei para você, que você advirta essas pessoas que não ensinem outra doutrina, ou seja, que não pregue outro assunto a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo trabalha isso nessa primeira carta. Depois ele fala também sobre oração. Percebam que nas outras aulas nós falamos sobre oração também, lembram? Porque, irmãos, essas cartas elas estão sendo enviadas para igrejas. As cartas paulinas são para igrejas ou para Timóteo e Tito, que são pastores das igrejas.
Logo, o assunto oração se torna inevitável, sim ou não? Pode existir um discípulo verdadeiro de Jesus sem oração? Não pode. Porque a oração é o meio que Cristo estabeleceu para nós falarmos com Deus. Então, Paulo trabalha novamente o assunto da oração. Aí eu acho esse versículo precioso, clássico, que é 1 Timóteo 2:1. Ele diz assim, exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, vocês vão se reunir, vocês são uma igreja, vocês vão orar, vocês vão adorar a Deus. Então eu quero aconselhar vocês que antes de tudo, vocês pratiquem súplicas, intercessões, orações, a oração de gratidão, que é ações de graça. Bom, Micael, há uma diferença aí que Paulo apresenta, súplicas, intercessões, orações? Sim. É provável, irmãos, que quando Paulo fala de súplicas ou intercessões, ele não está falando de oração por si mesmo. Ele está falando de um ato de eu enxergar a necessidade do meu irmão e orar por ele. Então Paulo apresenta essa ideia na oração. Então, queridos, é bíblico nós orarmos uns pelos outros. É bíblico. E é mais do que bíblico, é um dever. Biblicamente falando, é uma ordem estabelecida para que os irmãos orem uns pelos outros. Não, Micael, eu vou orar só por quem eu gosto. Paulo fala aqui, por todos os homens. Então, devemos orar por todos. Avançando, queridos, Paulo também fala em 1 Timóteo, e talvez é um dos textos mais difíceis de interpretação, quando Paulo fala sobre as mulheres do culto e como as mulheres deveriam aprender no culto. Lembram daquele texto bíblico que Paulo diz que as mulheres deveriam aprender em casa, perguntar aos maridos, questionar, e assim elas deveriam aprender? O que nós precisamos entender? Capítulo 2, versículos 9 e 10. Primeiro Paulo estabelece o contrassenso, o oposto do que acontecia em Éfeso, cidade, para Éfeso, igreja. Em Éfeso, na cidade de Éfeso, era costume as mulheres se vestirem de forma totalmente imprudente, totalmente lasciva, chamando a atenção, porque, repito, havia o culto a deusa Diana e eles praticavam lá orgias e assim por diante. Então Paulo estabelece o seguinte, que a mulher de Deus, a mulher temente ao Senhor, é isso que está no capítulo 2, versos 9 e 10, ela deve se vestir com decência e discrição, com modéstia. Lembra que nós aprendemos isso semana passada, amém? Então, decência, pudor, cuidado, sem más intenções de despertar a atenção em um outro homem que não seja o seu marido. E isso também é válido para os homens vigiarem e não despertarem, chamar a atenção de outras mulheres que não seja a sua esposa. Então esse princípio é válido. Então primeiro Paulo pontua isso, e ele faz questão de falar das mulheres trajando-se decentemente no culto. Faz questão.
Por quê? Porque algumas mulheres de Éfeso recém-convertidas vinham com esses costumes e essa cultura para a igreja. Irmão Micael, hoje, como que isso deve ser ensinado? Como que isso deve ser aconselhado? Os irmãos concordam comigo que não dá para exigir de uma pessoa recém-convertida que ela se vista como um crente de 5, 10 anos? Vocês concordam com isso? Sim. Assim, estou falando nos primeiros dias. Não dá, né, irmãos? Porque a pessoa está conhecendo a fé. A pessoa vai ter um encontro com Cristo ali. A pessoa está vindo lá na ignorância dos seus pecados. A pessoa está vindo com toda aquela bagagem que o mundo colocou sobre ela. Agora, a pessoa aceita Jesus, amém? Se arrepende dos pecados. O que ocorre? A liderança local, isso é prática de toda a denominação cristã, a liderança local vai visitar, vai pegar o nome dessa pessoa, vai começar um trabalho de ensino, que é chamado de discipulado, que é ensinar os princípios da fé para essa pessoa. E quando a pessoa vai ser discipulada, vai ser ensinada, seja através do pastor, seja através de um líder, de um irmão que o pastor estabeleça para que discipule essa pessoa, aí sim a pessoa vai ser ensinada e orientada também com relação às vestes, aos costumes, às questões culturais. Amém, irmãos? É assim que deve acontecer. É assim que deve proceder. Bom, Micael, então, o que é que Paulo está refutando diretamente aqui? Pessoas conhecedoras da verdade. Pessoas conhecedoras da palavra e que intencionalmente vestiam-se de forma indecente. E aí ia para o culto. Porque, irmãos, querendo ou não, o que nós vivemos no dia a dia reflete no nosso culto, sim ou não? Você quer ver um exemplo? Alguém diz assim: ah, irmão, está tão difícil ver uma cura no nosso meio, está tão difícil presenciar uma salvação de alma, um demônio saindo do nosso meio. Muita gente reclama, sim ou não? Sim. Aí você pergunta assim para essa pessoa: quanto tempo você orou hoje à tarde para vir para o culto? Não, domingo à tarde orar? Domingo à tarde eu tenho que dormir. Domingo à tarde eu orar? Domingo à tarde eu tenho que aproveitar para sair. Agora, irmãos, Jesus se faz presente em um culto que é prestado ao nome dele, sim ou não? Claro que faz. Agora a questão é que o culto somos nós que prestamos a ele. E Deus responde no culto à medida que nós nos envolvemos com ele. Então, é isso que Paulo está estabelecendo. Gente, vocês como crentes devem se portar como discípulos de Jesus, porque isso vai refletir no vosso culto. Você já percebeu? Na verdade, nós nem deveríamos perceber, mas uma pessoa que tem o hábito de se portar de forma indecente fora da igreja, não vai se portar de forma decente dentro. Não vai. Porque ela está habituada com aquilo. Sim ou não? Vou dar um exemplo para vocês aqui, hein? É um spoiler da aula de homilética. É um spoiler. Já viu uma pessoa que vem para o culto e senta assim, ó? Vocês já viram, né? A gente não deveria ter visto, mas a gente já viu. Camarada, você tem noção que nós estamos na presença de Deus? Deus está aqui. O
Senhor está entre nós. Não, irmão, Mas é vontade. Agora, o Micael está falando que é pecado eu sentar de qualquer jeito? De forma nenhuma. Mas, se isso é um hábito nosso, querendo ou não, esse hábito vai refletir em momentos que nós não queremos que reflita. Vou dar outro exemplo, mas não é do crente, amém? A pessoa pode ser que se diz crente, mas não é do crente. Quem tem costume de falar palavrão? Pessoas que têm a boca torta, Paulo diz. Pessoa que xinga. Você xingava quando era descrente? Glória a Deus. Quem xingava não xinga mais. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, olha só. A pessoa aceita Jesus. Vem para a igreja, 1 ano de crente, 2 anos de crente. Aí, você acontece alguma coisa. Nossa Senhora. No meio do culto. Ou no meio do culto, irmão. Ave Maria. Aqui não tem. Não que isso seja um xingamento, né, um costume católico, mas aí aplica isso para a pessoa que fala palavrão. Quem aqui já viu aqueles vídeos no YouTube, irmãos? A gente dá risada, mas é trágico. A pessoa pregando fala palavrão. Vocês já viram isso no YouTube? Gente, é um absurdo. É um absurdo. Mas por quê? Porque a vida diária, o hábito diário, refletiu lá no culto. Fica no meu trabalho, a pessoa não fala 24 horas. Nossa, Tem que vigiar. Tem que vigiar. Então, irmãos, com relação às vestimentas, é isso que Paulo está estabelecendo para que Timóteo ensine na igreja de Éfeso. Depois, Paulo vai para um assunto ainda mais complicado, porque Paulo vai falar que as mulheres ali na igreja de Éfeso, elas não deveriam falar. Elas não deveriam, Paulo estabelece, ensinar na igreja. Agora, o que nós temos que entender aqui? O que nós temos que entender? Hoje, algumas denominações evangélicas cristãs adotam essa orientação de Paulo. Adotam essa orientação. Então, as mulheres geralmente trabalham, ocupam posições que têm a ver com departamentos femininos, etc., mas não no sentido de pregação ou de ensino ou de liderança. Algumas denominações. Eu gostaria de perguntar, que está aqui na Bíblia, né? 2:11. A mulher aprenda em silêncio. Exatamente. Com toda a sujeição. Então, quer dizer, você está falando isso? Isso. Exatamente. É esse texto. Agora, mas Jaqueline, em contrapartida, Paulo fala em 1 Coríntios 11:5 de mulheres que oravam na igreja em voz alta e profetizavam. Então, o que eu preciso que vocês entendam? A igreja tem quase 2.000 anos. Quase quantos anos? 2.000 anos. E esse assunto, irmãos, não é um assunto fechado. Não dá para cravar um martelo. Olha, Paulo proibiu totalmente as mulheres de falarem na igreja, de exercerem algum ofício, porque está aí nesse texto. Exatamente, está aí nesse texto. Mas no texto de 1 Coríntios, Paulo fala das mulheres que oravam no culto e profetizavam no culto. Então perceba que nós temos um texto a favor de que a mulher trabalhe na obra e um texto contra, em desfavor, que as mulheres trabalhem ou ensinem na obra. O que parece que o livro traz para nós, e os estudiosos concordam, é que isso tem mais a ver com questões culturais da igreja de Éfeso e da igreja de Corinto, do que propriamente uma doutrina estabelecida, fechada nas Escrituras. Bom, Micael, então na visão teológica, como é uma
irmãos, que não fica muito esclarecida nesse contexto aí do Novo Testamento. Nós temos na história da igreja diversas mulheres que fizeram trabalhos extraordinários na obra de Deus. Agora, é fato, cada uma em uma área específica. Por exemplo, nós temos louvores escritos por irmãs, são sensacionais, tremendos, lindos, 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 letras bíblicas maravilhosas. Temos exemplos de mulheres que têm o seu nome gravado na história e que foram esposas de grandes personagens da história da igreja, como nós vamos estudar no livro de História da Igreja, mas que não tiveram função ministerial também. Então, assim, é um assunto que não tem como nós cravarmos, nós fecharmos. Vamos lembrar daquela regrinha lá que nós aprendemos na hermenêutica? Dá para repetir? O que a Bíblia não afirma com clareza, eu não afirmo com certeza. Então é isso. Agora, o que a Bíblia afirma com clareza, há evidências, acabou. Nós temos que concordar, certo ou errado, querendo ou não. Agora, há essas questões que são um pouco dignas de mais debate. Outro exemplo que eu dou aqui para vocês, nós vamos ver daqui a pouco sobre as idosas. Paulo fala que as irmãs mais velhas, na melhor idade, né, vamos usar esse termo, que é o agora, no século XXI, não é mais idoso, é melhor idade, amém? Então, as mulheres da melhor idade devem ensinar as moças mais. Vocês sabem qual que é a palavra que aparece lá que Paulo usa? Presbíteras. É chocante. Mas nos manuscritos gregos, a palavra que Paulo usa é presbíteras. A mesma palavra que Paulo usa para presbítero, que é bispo, ancião ou pastor. É a mesma nomenclatura no Novo Testamento. E aí alguém diz assim: ô Micael, em alguns lugares a mulher ocupa o lugar de uma ensinadora, e Paulo diz que a mulher poderia ensinar, principalmente se for ensinar as mais novas. E há essa base bíblica, há essa base bíblica. E vocês querem verem como que esse assunto é tão debatido, que até mesmo nas denominações, algumas denominações que aceitam as mulheres pregarem, liderarem, etc., muitas delas não consagram mulheres a pastoras. Não consagram. Chama no máximo de irmã, de missionária, de pregadora, não chama de pastora. Então é um assunto muito controverso, muito debatido, que não fecha, é um assunto que não há um fechamento. Ou isso daí entra também, Mariane, nesse quesito. É a questão da mulher no ministério pastoral é ainda mais resistente do que a questão da mulher pregar ou liderar um departamento, algo assim. Como pastor ou pastora, é ainda mais resistente. Sim, é só porque é esposa. Isso na maioria das vezes acontece. Ela tem o chamado pastoral. Entendi. Ela lidera. Ela faz tudo. Então, é uma questão, irmãos, que não há como, falta no subsídio, e não é que não haja argumentos pró e nem contra, porque existem os dois lados, mas é um assunto que fica mais por questões de regimento interno, denominacional, do que doutrina bíblica propriamente falando. Gente, vou avançar.
Paulo também fala das qualificações do pastor e das qualificações do diácono. Queridos, fica claro aqui que bispo, presbíteros, ancião e pastor é o mesmo termo, amém? É o mesmo nome no Novo Testamento. Ancião, bispo, presbítero, pastor. É o mesmo nome, é a mesma nomenclatura. Agora a coisa aperta. Porque Paulo faz exigências. Quais são as exigências? 1 Timóteo, lá vai. Irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, moderado, não contencioso. Irmão, eu gosto de uma briga, nada disso. Não avarento, que governa bem a própria casa, não neófito ou não recém-convertido, que tenha bom testemunho dos da igreja, que tenha bom testemunho dos de fora, não soberbo, amigo do bem, justo e santo. Não, Miguel, tem que ser perfeito. Não, nada disso. Mas tem que ser alguém que busca Deus e que as pessoas reconheçam que essa pessoa dá um bom testemunho, é um exemplo para a sociedade. Então, além da chamada, irmãos, quem é que chama uma pessoa? Foi ele, irmão Fábio? Foi. Gente, olha só. Aí os apóstolos disseram: como que nós vamos servir as mesas e as viúvas, se nós temos que ficar em oração e pregando a palavra? Porque, irmãos, o chamado deles como apóstolos era orar, evangelizar, ganhar almas e estabelecer as igrejas. Agora, a obra social podia ficar de lado? Não. Então o Espírito Santo direciona para que fossem escolhidos 7 homens de boa reputação, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo, que fossem trabalhar nas questões sociais da igreja. E é aí que aparece o ministério dos diáconos. Olha, irmão Micael, eu sou diácono, mas eu não fico em porta não. Sou diácono, mas não sirvo água não. Deus falou que eu vou pregar, que eu vou fazer a obra. Maravilha, irmão, Deus falou. Mas agora, exerça a sua função de diácono com excelência. Quer ver um exemplo, irmãos? Estevão e Filipe, os dois eram diáconos. E a Bíblia diz que eles eram bons diáconos em Atos dos Apóstolos. E aí, quando ficava ali um tempo, eles também pregavam o Evangelho. E através de Filipe, muitos milagres e maravilhas aconteciam. Por quê? Porque ele cumpriu o diaconato com excelência e Deus o chamou também para o trabalho de um evangelista, de pregador, de alguém que Deus usava para fazer sinais, maravilhas. Então, eu pergunto a vocês: se Filipe não fosse um diácono de excelência, ele teria recebido essa outra chamada de evangelista? Bom, Miguel, quer dizer que pregar, ser o evangelista é mais do que o diácono? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas Deus só vai projetar mais alguma coisa para nós fazermos se nós fizermos com excelência aquilo que no momento estamos fazendo. Tem pessoas que querem que primeiro Deus projete, para depois a pessoa começar a trabalhar para Deus. Não, irmãos, não. Primeiro nós trabalhamos para Deus, e depois Deus vai abrindo as portas, projetando e fazendo as coisas acontecerem conforme a vontade dele. Amém? Qualificações dos diáconos: serem honestos, não de língua
língua dobre, ou seja, pessoas que falavam o bem uma hora e depois falavam mal. Isso aqui hoje é chamado de gente falsa, né? Não dados a muito vinho, não cobiçosos, guardadores do mistério da fé, que é o Evangelho, experimentados. O que é uma pessoa experimentada? Um obreiro experimentado? Alguém que é provado e aprovado. Provado e aprovado. E aqui eu vou aproveitar para falar uma coisa, viu, irmãos? Tiremos das nossas mentes métodos obsoletos, métodos ultrapassados e doidos de provar uma pessoa. Quer ver um exemplo? Seu filho está lá mal, Deus nos livre, ou o filho de alguém, de um irmão, fica mal, fica doente. E aí o líder diz assim: eu vou provar esse irmão para ver se ele é um obreiro bom. E diz assim: ó irmão, é o seguinte, eu exijo que você esteja aqui no culto hoje à noite. É para você vir aqui no culto hoje à noite. Aí você diz ao líder: nossa, mas o meu filho está muito doente, a minha esposa ficou a noite toda aqui com ele, eu vou ter que ficar hoje e tal. Não, irmão, você tem que vir no culto. Aí depois você fala do culto e descobre que você estava sendo provado. Irmãos, me perdoe a sinceridade, é um método muito fraco, chulo, desonroso de provar alguém. É um método muito desonroso de provar alguém. Ah, mas Micael, como é que eu vou saber então se essa pessoa é um obreiro aprovado? Vai lá nos vizinhos dele a hora que ele não está em casa. Chama a esposa dele a hora que ele não está perto. Chama o filho dele. Pergunta como que ele é como marido, como que ele é como pai. Vai no comércio saber se ele paga as contas em dia. Por quê, irmãos? Porque provar alguém em uma ocasião pode ser que a gente aprove gente que não presta. Porque gente que não presta, eles são, entre aspas, tão sortudo que se você provar uma pessoa que não presta, ele passa no teste. Ele passa. O Satanás vai fazer para enganar. Ah, não, Miguel, então de que forma que eu vejo se é uma pessoa aprovada? É no dia a dia, é no passar dos meses, é sabendo como é na família, no trabalho, na igreja local. Então, irmãos, existem métodos muito mais eficientes. E aí, Paulo estabelece que os obreiros deveriam ser experimentados. Agora, experimentados de que forma? De uma forma honesta, de uma forma digna. Depois, marido de uma só mulher. Os irmãos sabem, a cultura bíblica, muitos homens tinham mais de uma mulher. E aí Jesus corta isso na raiz, e Paulo diz que é ser obreiro da seara do Senhor, marido de uma só mulher, e que governe bem a seus próprios filhos e a sua casa. Amém? Paulo é meio duro, né, nesses pontos, mas é o que ele estabelece. Amém, meus irmãos? Opa. Voltou. Vamos avançar. Capítulo 2, segunda carta de Paulo a Timóteo. Gente, aqui como eu já vos disse, Paulo estava prestes a partir, prestes a ser morto. É por volta do ano 64 depois de Cristo. O imperador Nero havia subido ao poder de Roma. Ele estava mandando matar cristãos e mais cristãos. A história da igreja chega a dizer que faltou madeira nessa época, de tanta cruz que o Império Romano produziu para crucificar os cristãos. E aí Paulo vai então, a mando do imperador Nero, ele vai ser decapitado, ele vai morrer como um mártir, ele vai morrer por não negar a fé. Agora,
que é que Paulo vai fazer antes da sua morte? Ele diz que Lucas, o médico amado, estava com ele. Lucas, o evangelista, o escritor de Atos, Lucas estava junto com ele nesse momento, e ele vai escrever a segunda carta ao seu filho na fé, por nome de Timóteo. E ele vai, irmãos, trabalhar esses temas aqui. O primeiro deles, ele vai dizer: Timóteo, não se envergonhe do Evangelho. Não te envergonhes do Evangelho. Por que isso, irmãos? Porque Paulo sabia que com o passar dos anos da igreja, os tempos de apostasia, os tempos difíceis iriam chegar. Paulo chega a dizer a Timóteo que no fim dos tempos, e nós estamos vivendo isso, as pessoas amontoarão para si líderes que só pregam o que elas querem ouvir, mensagens, ensinos que só satisfaz o seu ventre. O que é isso? Eu só ouço quem fala bem, quem prega o que me agrada. O irmão veio aqui, pregou e disse que a gente tem que orar, que tem que ler a Bíblia, que tem que jejuar, que tem que ser separado do mundo para ir para o céu. Eu não gostei desse pregador, não. Não gostei. O Evangelho fala isso. Então, Paulo fala a Timóteo que chegaria dias em que ele precisaria resistir e não se envergonhar do Evangelho. Outro ponto, quando Paulo diz para ele: não te envergonhes, era o seguinte: Timóteo, eu estou aqui e vou morrer por causa do Evangelho. Se prenderem você também, não te envergonhe. Não negue a fé. Não retroceda. Não negue a Jesus, Paulo estava dizendo. Ainda que você morra, mas não te envergonhes do Evangelho. Você é crente? Sou crente. Mas vai morrer por ser, e morra por ser crente. Mas é evangélico? Sou evangélico, sou cristão. Sou evangélico. Mas se não negar Jesus, você vai ser despedido. E manda embora. Isso que já acaba do carro, assim. Irmãos, é uma situação. Graças a Deus no Brasil nós não vivemos isso, né? Graças a Deus. A liberdade religiosa. Agora, em muitos países, muitos dos nossos irmãos estão morrendo, mas eles não estão envergonhando o Evangelho e nem se envergonhando. Mas eles não negam Jesus, eles morrem, mas eles falam. Exatamente. É assim. Exatamente. Outro ponto. Paulo disse que Timóteo havia recebido o dom de Deus pela imposição das mãos do próprio apóstolo Paulo. O que é que dá a entender? Paulo viu que Timóteo tinha uma chamada e separou ele para o ministério. Agora, irmãos, convenhamos, quem trabalha ou já trabalhou em alguma área na igreja, na obra de Deus, sabe, não é fácil. Não é fácil. Por quê? Há ataques constantes de Satanás, há luta contra o mundo, há luta contra o próprio diabo, há luta contra pessoas que não querem que o Evangelho avance, há uma série de dificuldades, há as nossas próprias limitações também, que às vezes nós queremos fazer mais e não conseguimos. Logo, Paulo vai dizer para Timóteo: desperta. E é interessante porque ele usa o verbo em um sentido de constância. Desperta hoje, desperta amanhã, desperta depois da manhã. Não deixa morrer, mantenha aceso no seu coração o dom que Deus colocou em você. Percebe que algumas pessoas, por conta das lutas, das dificuldades, das investidas do maligno, às vezes eles deixam
Deus deu a eles? Às vezes Deus chamou a pessoa para ganhar almas, para entregar folheto, para fazer trabalho evangelístico, para evangelizar assim, pessoalmente, de porta em porta. A pessoa faz um tempo e para, estagna. Irmãos, dom de Deus, chamada de Deus, pode até ser que Deus te direcione para outra coisa, pode até ser que Deus vá mudando ali a forma de nos usar e etc. Mas se há em nós um dom de Deus, um chamado, nós devemos despertá-lo todos os dias. Todos os dias. Ah, irmão, Deus me chamou para que eu pregue, para que eu ensine, mas as portas ainda não se abriram. Não. Mas qual é a medida que a gente pede por isso? Que a gente ora por isso? Que a gente anseia por isso? Quantas mensagens nós estamos preparando, mesmo sem ter oportunidade? Ah, irmão, Deus falou que vai me usar em cura divina. Deus falou que eu vou impor a mão sobre os enfermos, eles serão curados através da minha vida. Ok, o quanto você está orando, jejuando por isso? Você está visitando gente doente, irmãos que você sabe que ficou doente? Como é que Deus vai usar eu para curar alguém se eu não oro por um doente? Tem jeito, irmãos? Ó, irmão, por telepatia aqui, não. Então, a gente chama isso do quê? De exercitar o dom que Deus nos deu. Exatamente. Então, Paulo deixa isso claro para Timóteo. Depois, Paulo vai falar para ele também, eu até coloquei entre aspas, dos privilégios de ser um apóstolo. Porque na segunda carta, Paulo fala para ele da bênção de ser um apóstolo, mas fala para ele, irmãos, do quão era pesado e das inúmeras responsabilidades que Paulo tinha por ter sido chamado para ser um apóstolo. Diga assim comigo, ó: quanto maior a chamada, maior a responsabilidade. Exatamente isso. Ah, irmão, olha, Deus me honrou com essa chamada, estou muito feliz, eu não era merecedor, Deus vai me usar, Deus está me usando. Maravilha. Mas o mesmo grau da oportunidade, da bênção, do privilégio, é o mesmo nível da responsabilidade. Nós não podemos perder isso de vista. E por fim, Paulo fala para ele sobre as corrupções dos últimos dias. O livro coloca aí para nós, dê uma olhadinha por favor, na página 188. Naquele tempo já tinha, viu, irmãos? Olha isso, ó. Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ou seja, tem aparência de religioso, mas é igual os fariseus lá, né? Aí Paulo fala: destes afasta-te, levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, ou seja, aproveitadores, resistem à verdade, homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, blasfemadores mesmo. Parece que Paulo estava vivendo os nossos dias, né, irmão? Parece que Paulo estava vivenciando 2023, século 21, parece. E infelizmente essas pessoas já existiam, e Paulo fala a Timóteo o seguinte: Timóteo, diante de tudo isso, só tem uma coisa: pregue o Evangelho. Irmãos, nós vamos conseguir mudar todo mundo? Nós de nós mesmos temos capacidade para mudar alguém? Nós, como discípulos de Jesus, como igreja, nós temos uma missão, que é pregar o
e também através da nossa vida, através da mensagem e através do nosso bom testemunho. Nós devemos pregar o Evangelho. Ah, irmão, mas eu não consigo assim abrir a Bíblia ainda e fazer uma mensagem para o meu vizinho. Não. Você pode pregar o Evangelho mostrando o que Cristo fez na sua vida. Perceba que nós não estamos falando de uma pregação na igreja. Nós estamos falando de evangelizar alguém. Estamos falando de falar para as pessoas o que Jesus fez por nós. Somos Exemplo. E para isso, irmãos, nós precisamos do curso teológico, nós precisamos de um estudo bíblico profundo? Não precisamos. É por isso que todo crente tem a missão de pregar o Evangelho. Todo crente tem essa missão. Micael, Deus não me chamou para ganhar alma, não. Só me chamou para contribuir e orar. Você está enganado. Está enganado. Quem aqui já ouviu dizer que uns ganham as almas contribuindo, outros ganham a alma orando e outros ganham a alma em... Quem já ouviu isso? Nada disso. Eu posso não ter um chamado para ir fazer missão lá na África. Você pode não ter um chamado para ir fazer missão lá no Oriente Médio, onde mata os crentes. Esse tipo de chamada missionária pode ser que a gente não tenha. Mas para falar de Jesus, ir por todo mundo e anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, é para todo cristão. Ah, irmão, achei que eu era salvo só para morar no céu. Por que Jesus não te matou o dia que você desceu as águas ou se arrependeu dos seus pecados? Se o intuito de Jesus comigo, que sou um salvo, for só para morar no céu, ele podia ter me recolhido um dia. Olha só, essas questões das nomenclaturas das placas diz respeito à igreja visível, à igreja organização, a igreja que tem e deve ter, porque é lei, um CNPJ, que deve prestar contas à sociedade. Então, esta é a igreja visível, a igreja organização. Micael muda algumas coisas de uma para outra. Tranquilo, está pregando o Evangelho? Está. Está levando a palavra de Deus a sério? Está. Está anunciando Jesus como caminho, verdade e vida, único ser Salvador, uma vida nova, transformada para morar no céu? Está. Então, acabou. Agora, isso é igreja organização. A igreja que vai morar no céu é a igreja invisível, que é o organismo vivo, que é chamado pelo apóstolo Paulo de o corpo de Cristo. O corpo místico de Cristo. Por que corpo místico? Porque tem uns crentes daqui, tem uns crentes lá, tem uns crentes lá, tem uns crentes lá numa aldeia que o missionário foi e pregou, a gente não faz nem ideia que aquele povo existe, aquele povo vai morar no céu com nós, que aceitou Jesus. Aí tem, e assim por diante, meus irmãos. Logo, o que nós precisamos entender? Que essa é a igreja invisível, a noiva do Cordeiro é essa. São os crentes salvos de toda língua, raça, tribo e nação. Agora, vamos desmistificar uma coisa aqui. A Bíblia não diz que eu, Micael, sou o corpo de Cristo. A Bíblia não diz que eu, Micael, sou a igreja. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que eu sou um membro desse corpo místico que é a igreja. Logo, o que é que Paulo está ensinando?
que é que Paulo está ensinando? Eu sou igreja se eu estiver ligado nesse corpo místico que é a igreja, do qual Jesus é o cabeça, porque é Ele que guia, que direciona, que comanda, que rege. Então, amados irmãos, eu e você somos igreja se nós estivermos ligados no corpo. Porque um membro fora do corpo, ele é só um membro, né, meu irmão? Ô gente, olha aqui por favor, uma mão fora do corpo, ela é um corpo humano? Ela é um membro do corpo. Agora, uma mão ligada ao corpo, aí sim ela faz parte do corpo como um todo. É aí, queridos, é aí que confronta diretamente a moda de pessoas desigrejadas, que é um movimento que tem crescido absurdamente no Brasil e no mundo. A pessoa aceitou Jesus, desceu as águas do batismo, foi discipulado, aí acontece alguma coisa, a pessoa se frustra, a pessoa fica chateada com alguma coisa, e o que ela entende? Eu não vou congregar em lugar nenhum. Posso ser crente em casa. Eu serei crente na minha casa. Devemos ser crente em casa? Claro que devemos, olha. Certamente. Agora, o fato de nós sermos crentes em casa não anula a necessidade de nós, como membros de um corpo, estarmos ligados ao corpo. Porque o apóstolo Paulo diz que nós somos apenas membros desse corpo. Então, a igreja invisível, que é o corpo espiritual, o corpo místico de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela é invisível de toda língua, raça, tribo e nação. Pessoas crentes, cristãs de vários lugares. Agora, se nós realmente nascemos de novo, estamos em Cristo, nós precisamos estar ligados nesse corpo. E como membros, não dá para nós sermos corpo sozinhos. Olha, eu sou um braço, então eu vou ser um corpo sozinho, só de um braço. Não dá. É por isso que Paulo vai trabalhar aqui, na segunda carta a Timóteo, essa ideia que ele também trabalha lá em Efésios, quando ele fala da unidade da fé. Micael, mais a diversidade, exatamente, porque a igreja é a unidade na diversidade. Alguém gosta mais de azul, outro gosta mais de vermelho, outro gosta mais de cinza, outro gosta mais de branco. Agora, são questões que não vai interferir nós morarmos no céu. Eu gosto de comida quente, eu gosto de comida fria. Então eu não vou conviver com você não. Assim como os dedos na mão não. Exatamente. Então, queridos, a unidade da igreja, qual que é o pilar da unidade? É a doutrina do Evangelho. E o que é a doutrina do Evangelho? É os pontos fundamentais da fé. É Jesus como único suficiente Salvador, todo homem sem Jesus está perdido. A salvação não é por méritos, mas é pela graça mediante a fé. Jesus um dia vai vir buscar a sua igreja. Esses pontos que são pilares da fé cristã, você pode ir ao redor do mundo. Onde tem um povo crente de verdade, é pregado as mesmas coisas. Os mesmos pontos fundamentais estão sendo pregados onde quer que nós formos. Porque isso é a unidade.
Ah, irmão, mas lá naquele país o culto, eles dançam, lá bate palma, ali não bate palma. São questões denominacionais, culturais. Agora, o que é elementar da fé, os pilares doutrinários do Evangelho, permanecem o mesmo onde estiver um povo que serve a Deus de verdade. Amém, irmãos? Para nós terminarmos aqui 2 Timóteo, Paulo vai falar um pouco sobre a terminologia da igreja. Gente, deixa eu desmistificar uma coisa aqui para vocês, palavra igreja, o pessoal fala da língua grega, certo? Qual que é a palavrinha? Eclesia ou eclésia. Aí, olha só, por que algumas pessoas cometem esse erro? Por uma ignorância a respeito da língua grega, que foi a língua que o Novo Testamento foi escrito. Alguém diz que eclesia é a junção de duas palavras, ek e eclesia. Quem já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Aí a pessoa diz assim, chamados eclesia ou eclésia para fora. Aí a pessoa diz, olha irmão, a igreja não pode ficar nas quatro paredes, porque ela foi chamada para... Vocês já ouviram isso, assim como eu. A palavra eclesia não significa isso. Não significa. Ah, não, Micael, mas a igreja não deve sair das quatro paredes para evangelizar? Devemos, é ordem de Jesus. Mas não baseado nessa palavra, baseado em Marcos, capítulo 16, verso 15, que Jesus mandou ir e acabou. Jesus mandou para mudar, nós temos que falar de Jesus para as pessoas. A palavra eclesia, ela não deve ser separada. E ela deve ser interpretada não no sentido missiológico, tirados para fora para evangelizar, mas no sentido soteriológico, da salvação. Porque só é eclesia, só é igreja quem foi tirado para fora, tirado do mundo, tirado para fora da vida morta no pecado, tirado fora do lago. Lembra lá do salmista, do Salmo 40? Tirou-me de um lago cheio de lodo, o lago do pecado, que eu e você estávamos sem Jesus. É nesse sentido que Paulo usa a palavra igreja, eclesia. Só é igreja de verdade quem foi tirado da vida pecaminosa. O Micael conhece alguém que está na igreja faz 30 anos, nunca mudou. Não é eclesia, não é igreja. Ele é um frequentador de igreja, mas não é igreja. Porque o sentido da palavra igreja na Bíblia, no Novo Testamento, no Antigo Testamento é a palavra hebraica kahal, agrupamento dos santos, significa um povo que foi tirado para fora do mundo. E um dia nós seremos plenamente tirados daqui. Amém? Amém. Legal? Amém? Depois, as dimensões. Corpo místico de Cristo, já falamos. Cristo como cabeça da igreja. E na igreja existe diversidade de dons. E diversidade, irmãos, de dons espirituais, ministeriais e dons de serviço. É por isso que nós não devemos exigir que todos os irmãos sejam iguais no sentido de dons e serviços. Não dá. Não tem como. Vou dar um exemplo aqui, A Bíblia fala dos diáconos. Existem pessoas que receberam essa chamada de Deus e vão permanecer com essa chamada para o resto de suas vidas. Se a gente pega uma pessoa que Deus não chamou para ser um pastor, Deus chamou para ser um servo das mesas, um diácono. Se eu como líder pego esse diácono
e consagro, coloco ele como um pastor, sem que ele tenha uma chamada, eu deixei de estabelecer alguém que realmente tinha chamada, e ainda a gente usa no evangeliquez, né, no dia a dia, a gente usa essa expressão, eu mataria a chamada da pessoa. Já percebeu aquela pessoa que é predisposta para tudo? Você fala, irmão, vai ter mutirão, construção, ele está lá. Irmão, nós vamos cozinhar, ele está lá. Irmão, precisa limpar a igreja, ele está lá. Irmão, precisa carregar 1000 blocos, ele está lá. O camarada, irmão, topa tudo. Se precisar qualquer, a pessoa topa. Mas faz, irmão, no meio da igreja. Vamos lembrar uma coisa, gente? Vamos lembrar uma coisa? O que são hereges? Gente que prega mentiras ou heresias. E o que são heresias? Vamos lá. Se eu estou pregando, todo mundo já fez isso na primeira vez que pregou, e troquei o nome do personagem, irmão, Noé abriu o mar vermelho, aleluia. Isso é uma heresia? Não, é um erro. Foi uma falha que o pregador cometeu? Foi uma falha, trocou o nome, mas não é uma heresia. O que precisa ser dito, ensinado, falado, escrito, para que se constitua uma heresia? A heresia sempre é o contrário da doutrina bíblica. Por exemplo, vai ficar muito fácil de entender. A Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus e ele é uma pessoa. Aí surge alguém dizendo: o Espírito Santo é uma força. O Espírito Santo não é Deus. O Espírito Santo não é uma pessoa, ele é uma força. Ele é só uma ação do Deus Todo-Poderoso. Está contradizendo uma doutrina, não está? Isso é heresia. Alguém chega e diz: olha, Jesus até morreu na cruz por nós, mas se você não guardar algum dia da semana, você não vai ser salvo. Implicando que a salvação constitui no mérito de guardar ou não guardar dias, se torna uma heresia, porque a doutrina bíblica diz que a salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, o que constitui heresia é aquilo que contradiz uma doutrina bíblica fundamental. Amém, irmãos? Então, a heresia, ela vai em desarmonia com as doutrinas bíblicas, as doutrinas cristãs. Por exemplo, olha outra heresia. Todas elas eram pregadas lá no primeiro século e são pregadas hoje, mas de forma disfarçada. Alguém diz assim, Jesus foi um cara muito bom. Amém? Lógico que foi. Jesus foi um mestre por excelência. Lógico que foi. Mas Jesus não era Deus, não. Ele era um profeta. Tem lugar que prega isso hoje, gente? É uma heresia. E por pregar heresia, esses lugares são chamados de seitas. Então, o que estava acontecendo na ilha de Creta? Hereges, falsos ensinadores, pregando, irmãos, anunciando para os irmãos, para a igreja, questões que contradiziam total e completamente o Evangelho de Jesus. É por isso que no capítulo 1 e 2 de Tito,
Paulo fala sobre a soberania de Cristo, a graça que é o favor imerecido, a divindade de Cristo e a segunda vinda de Cristo, a expiação dos pecados. O que é a expiação? É a doutrina bíblica que ensina que Cristo tirou a nossa culpa, Ele removeu a culpa que estava sobre nós e levou sobre Ele. É uma das doutrinas bíblicas mais importantes. E a doutrina da regeneração, que é o nascer de novo. Se não nascermos de novo, não herdaremos o reino de Deus. Então, todas essas doutrinas, os hereges estavam contradizendo. E aí Deus usa Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, para escrever e confrontar, e dizendo para ti, prega contra essas heresias. Irmãos, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Nós estamos na era digital. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui para vocês. Alguns irmãos não entendem, mas existe sim a necessidade de pastores, líderes, pregadores, pessoas que têm influência, pregar contra as heresias. Porque talvez, se um de nós pregar contra uma heresia, quase ninguém vai ouvir, porque o nosso alcance ele é pouco, ele é limitado. Às vezes eu vejo pessoas na internet dizendo assim, irmãos, pessoas dizendo assim: para que ficar pregando contra os falsos ensinos? Se preocupa só de falar de Jesus. Para que ficar falando contra as heresias dos falsos profetas? Porque foi ordenado, irmãos, por Deus, que a igreja cristã fiel, verdadeira, o corpo místico de Cristo, confronte as heresias. Porque, infelizmente, muitos dos nossos irmãos, que ainda são imaturos na fé, são enganados por essas coisas. São enganados. Eu tive uma pessoa da minha família, quando eu era pré-adolescente, não lia a Bíblia, dificilmente eu ia na igreja nessa época, mas a pessoa estava sendo enveredada pelos caminhos de uma seita aí que vocês conhecem, lá no domingo de manhã, de porta em porta. A pessoa não ia na escola bíblica dominical, mas fazia o estudo. Não tinha coragem de participar de um culto de ensino, de uma escola teológica, mas queria o estudo lá. E quase foi enganado. Então, nós precisamos sim. Micael, então toda vez que tiver uma oportunidade visível, a igreja, organização, a igreja que tem e deve ter, porque é lei, um CNPJ, que deve prestar contas à sociedade. Então, esta é a igreja visível, a igreja organização. Micael, muda algumas coisas de uma para outra. Tranquilo, está pregando o evangelho? Está levando a palavra de Deus a sério? Está anunciando Jesus como caminho, verdade e vida, único suficiente Salvador, uma vida nova, transformada para morar no céu? Está. Então, acabou. Agora, isso é igreja organizada. Não anula a necessidade de nós, como membros de um corpo, estarmos ligados ao corpo. Porque o apóstolo Paulo diz que nós somos apenas membros desse corpo. Então, a igreja invisível, que é o corpo espiritual, o corpo místico de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela é invisível de toda língua, raça, tribo e nação. Pessoas crentes, cristãs de vários lugares. Agora,
nascemos de novo, estamos em Cristo, nós precisamos estar ligados nesse corpo. E como membros, não dá para nós sermos corpo sozinho. Olha, eu sou um braço, então eu vou ser um corpo sozinho, só de um braço. Não dá. É por isso que Paulo vai trabalhar aqui, na segunda carta a Timóteo, essa ideia que ele também trabalha lá em Efésios, quando ele fala da unidade da fé. No Micael, mais a diversidade, exatamente. Porque a igreja é a unidade na diversidade. Alguém gosta mais de azul, outro gosta mais de vermelho, outro gosta mais de cinza, outro gosta mais de branco. Agora, são questões que não vai interferir nós morarmos no céu. Ah, eu gosto de comida quente, eu gosto de comida fria. Ah, então eu não vou conviver com você não. Exatamente. Exatamente. Então, queridos, a unidade da igreja, qual que é o pilar da unidade? É a doutrina do Evangelho. E o que é a doutrina do Evangelho? É os pontos fundamentais da fé. É Jesus como único suficiente Salvador, todo homem sem Jesus está perdido. A salvação não é por méritos, mas é pela graça mediante a fé. Jesus um dia vai vir buscar a sua igreja. Esses pontos que são pilares da fé cristã, você pode ir ao redor do mundo. Onde tem um povo crente de verdade, é pregado as mesmas coisas. Os mesmos pontos fundamentais estão sendo pregados onde quer que nós formos. Porque isso é a unidade. Ah, irmão, mas lá naquele país o culto